Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Tranquilo? Como é que começou a semana de vocês aí? Tudo bem? Espero que sim, espero que todo mundo esteja numa semana importante, de boas operações, com bons resultados. E por falar em bons resultados, nós aqui do VDT Invest há muito tempo, já pelo menos uns 4 anos, somos aqui entusiastas e sempre incentivamos e trouxemos as informações sobre estratégias automatizadas. E uma das questões que mais implicava em uma certa desconfiança ou um certo medo de utilização das estratégias automáticas é a possibilidade de fazer ou não backtests, né? O Profit Chart, como vocês sabem, evoluiu bastante nos últimos 2 anos e melhorou muito a performance, principalmente dos backtests de estratégia automatizada. E é sobre exatamente isso que nós vamos falar nesse vídeo. Independente da sua estratégia, nós vamos trazer aqui para o ambiente de testes e vamos pensar em algumas possibilidades para que você possa potencializar a sua estratégia, seja ela qual for, de day trade, de swing trade, mas o importante é que você tenha em mente alguns cenários e algumas janelas de horário para que você possa performar melhor. Também pode ter o aumento ou a diminuição do tamanho do gráfico. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Então fica aqui com a gente, nós vamos passar aí um pouquinho desse tempo falando como é que nós podemos potencializar as suas estratégias automáticas ao longo dos próximos meses, próximos anos, para que você possa deixar a estratégia trabalhar por você e você possa tocar a sua vida fazendo outra coisa. Vamos nessa então? Vamos juntos aí. Seja muito bem-vindo, eu sou o Henrique, você está no canal VDT Invest. Aqui nós falamos sobre análise técnica para operações de day trade, de swing trade em ações, em commodities, em fundos imobiliários, em BDRs e também há muito tempo falamos de estratégias automatizadas. Nós aqui acredito que sejamos um dos primeiros canais, né, que veio falando e abordando a questão da automatização. E por falar em automatização, hoje vamos falar um pouquinho da questão dos testes. Mas antes, se você não é inscrito no canal ainda, já te convido nesse momento, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, deixa marcado aí a opção todos, que sempre que houver um vídeo novo, ao vivo ou gravado, o YouTube te manda meia hora antes o aviso e você vem participar conosco, tá? E você que é o nosso veterano aí, meu muito obrigado sempre. É uma honra muito grande ter a companhia de vocês. Galera, vamos lá. Dependendo da estratégia que você tenha, eu vou trazer uma de exemplo aqui, que pode servir para qualquer perfil de usuário, né, de trader, seja ele um pouco mais agressivo, seja ele um pouco mais conservador, quer aumentar o tempo gráfico, quer diminuir, ok. Só que para isso, cada estratégia vai funcionar de uma maneira diferente caso você mude algum tipo de cenário. E é justamente isso que eu quero mostrar para vocês, como é que o Profit Chart pode ajudar, né? Vamos lá então? Vamos para a tela, que nós vamos ver como é que nós vamos conseguir fazer essas mudanças de contexto para que você possa entender se aquela estratégia vai performar bem ou não no longo prazo, tá? Vamos lá, mudando de tela aqui. Qualquer versão do Profit Chart, qualquer versão você consegue encontrar esse ambiente aqui, que é o ambiente do editor de estratégias. Onde é que eu encontro esse ambiente? Ó? Aqui está, pessoal, nessa aba aqui, ó, estratégias, tá vendo? Vai lá nessa abinha estratégias, abre ali, ó, editor de estratégias. Abriu o editor? É que eu estou aberto ali na parte de baixo. Você vai buscar uma estratégia já pronta ou você vai escrever a sua própria estratégia, não importa, tá? O papo aqui hoje é, depois que você tem uma estratégia já pronta, você começa a fazer os testes. Desde que ela esteja funcionando direitinho, alvos, stops, horários e tudo mais, você consegue fazer essa mudança de cenário. Então vamos lá. Eu estou com uma estratégia aberta aqui. Aqui não importa qual seja essa estratégia, o importante é que nós vamos analisar os possíveis e prováveis cenários que nós podemos utilizar para fazer o teste, tá? O Profit mudou das últimas versões e ele trouxe uma possibilidade agora de você trabalhar as configurações da área de execução. Tá vendo aqui? Configurações de execução. E você tem na aba aqui inferior, eu vou até subir aqui para minha imagem está cortando. Olha lá. Você tem ali, ó, execução, abertura de posição e gerenciamento de risco. Então, para você testar a estratégia, vale muito a pena você utilizar essas três abas que nós vamos utilizar agora. Vamos pegar uma estratégia que eu já tenho trazido para vocês aqui ao longo desses dias. Ela já está aqui disponível para a gente poder olhar. O código está ali no fundo. E vamos lá olhar a estratégia. Eu vou colocar esse
essa estratégia funcionando no 25R, que é um sistema que nós estamos testando aqui nesses últimos dias. É basicamente ele. Esse aqui está um pouquinho diferente, mas é basicamente o mesmo. O que eu quero fazer? Eu quero buscar esta estratégia trabalhando com 10 contratos de mini índice no gráfico de 25 Rencos ao longo do último mês. Então, estamos no mês de abril, certo? Ok? Básico. Isso aqui, quando abre a estratégia, ele já vem desse jeito. Você só vai mudar essa informação aqui, ó. 1 contrato, 2 contratos, 5, 10. Então, vamos colocar 10 aqui e vamos colocar o período dentro do mês de abril. Eu vou simplesmente fazer com que ele execute essa estratégia. Ele vai montar para mim o gráfico de apresentação dessa estratégia e vai me mostrar onde foram as operações. As que deram stop, as que deram gain. Hoje não apareceu nada aqui. Ontem, por exemplo, teve uma, anteontem, abriu aqui a operação, encerrou aqui. Teoricamente, ele está mostrando direitinho, está funcionando. O que eu posso fazer, então? Eu vou conferir essas operações. Eu vou nessa aba de operações e vou conferir uma por uma. Por isso que é bom você começar fazendo testes com poucos dias. Ah, vou jogar lá nos últimos 3 anos. Tá, você vai conseguir conferir? Não, né? Você não vai conseguir conferir. Então, traga, por exemplo, 1 mês, 10 dias, 15 dias e veja, por exemplo, no dia 18 de abril, ele executou 2 operações. Uma que começou às 12h26 e terminou às 13h48. Então, nós vamos lá no dia 18 de abril, e vamos começar aqui, ó. Abriu a operação, 9 horas e 18 minutos, e encerrou às 9h44. Tem uma aqui que fez isso? Olha lá, 9h21, 9h47. Basicamente, tá? Então, abriu aqui, tomou um stop de 800 reais, ó. 400 pontos, tá vendo? Depois ele acertou uma operação, vendeu aqui, comprou lá embaixo. Abriu às 12h26, aqui 12h18, porque ele começa a mostrar o candle, o box, né? E fechou às 13h48. Tá no horário? Tá. Então, beleza, ó. Tá vendo? Tá bonitinho. É a primeira coisa que você vai fazer. Se realmente as operações que aparecem no relatório aparecem no gráfico, para que você possa conferir visualmente, certo? Depois você pode ir no gráfico das operações. Uma operação que pode te trazer expectativa matemática positiva é aquela que quando você perde pouco, quando você ganha mais, né? No fim da conta, você vai ter uma curva de patrimônio que vai se montando para cima, apesar do drawdown. O que é o drawdown, pessoal? Vai aparecer aqui no seu relatório também, ó. Drawdown, olha lá, 16% do seu capital. O que é isso? São essas quedas, porque nem todo dia você vai fazer operação que dá gain. Então, quando essa operação vier e tomar um stop, o teu drawdown tem que ser menor, né? Menor possível, para que você tenha uma estratégia que te traga expectativa matemática positiva. E daí tem algumas análises que nós podemos fazer aqui. Por exemplo, número de operações que ele fez no mês, 15. 9 operações foram vencedoras, 6 foram perdedoras. Então, nós tivemos um número acima de 50% de acerto. Bom. Fator de lucro, 3,67. Legal. Eu ganho mais do que perco. Payoff também é uma relação importantíssima de se fazer a conta. Se nós tivermos um payoff acima de 1,5, já está muito bom. Olha esse aqui, 2,45, né? Ou seja, é a relação, a média, né? A razão média das operações vencedoras dividido pelas operações perdedoras. Olha lá. Nós tivemos um bom número de... Esse payoff está excelente, tá? Aí depois nós vamos ver o valor em termos de percentual, de capital de drawdown, o valor de capital de drawdown, confere as operações e tal. Bom, isso aqui é o básico que você vai fazer. Porém, agora começa a melhorar um pouquinho mais as situações para você fazer os seus backtests e aí você começa então a potencializar a sua estratégia. Onde é que nós vamos tirar o nosso foco, pessoal? Para este lado de cá, ó. Nós vamos trabalhar aqui, ó. Primeira coisa, vamos pegar essa mesma estratégia que acabamos de olhar no 25R, vamos fazer com que ele faça esse mesmo teste no 30Rs. No mesmo período, no mesmo horário, tudo igual. Só vamos mudar o tempo gráfico, tá? Então eu vou lá, 30 Rencos. Pronto. Opa, olha lá, piorou um pouquinho, tá vendo?
No 25 Renko, o resultado foi de 9 mil durante esse mês. No 30 Renkos, nós já estamos com um resultado um pouquinho menor. Ele faz um número menor de operações, acerta mais, então nós temos 63%, o 25 Renko era 60%. Por consequência, fazendo um número menor de operações, o resultado também é menor, né? Apesar do acerto maior. O drawdown continua também interessante, as operações podem ser conferidas aqui. Quando ele ganha, ele vai ganhar o valor que nós queremos ali, tá ok? Os pontos. Quando ele erra, perde pouco, tá? Curva de patrimônio, olha lá, chegou a ficar negativa, inclusive, tá vendo? Então, esse é uma das coisas, uma das possibilidades que você pode alterar dentro do seu cenário. Então, vamos voltar ali para o 25 Renkos, nós acabamos de olhar. Isso aqui é uma das mudanças, você pode trabalhar o tamanho do gráfico, certo? Ela voltou para 9 mil, 60% de acerto, patrimônio nem chegou a ficar negativo. Muito bem. O que mais nós podemos mexer aqui, pessoal? Vamos para a aba abertura de posição, aqui na parte de baixo. Ó. Se vocês não estiverem chegando, está aqui embaixo na aba do Profit. Ó. Abertura de posição. Aqui nós começamos a fazer alguns limites que muitas vezes você não tem no código. Às vezes você vai pegar uma estratégia já pronta, em que você não tem acesso ao código-fonte, mas você quer fazer alguns testes em determinados horários. E é justamente aqui que você consegue fazer. Uma outra coisa que nós podemos tentar também aqui é o seguinte, ó, tipo de abertura. Nós estamos testando aqui só na venda. Eu posso fazer o teste na compra e na venda, pedir para ele executar. Olha lá, 10.200. Então, ele comprou e vendeu. Na outra situação, estava só vendendo. Eu posso testar também somente na compra. Por que isso pode ser interessante para você, pessoal? Olha lá, só na compra tivemos um resultado negativo. Por que isso acontece? Porque nós estamos vivendo um momento, pelo menos no mini índice aqui, né? Onde o mercado está em queda. O índice Bovespa está caindo ao longo do mês de abril. Então, faz muito mais sentido, olhando para as operações, olhando para o mercado, ciclo de mercado, você entrar na operação mais de venda. Quando você entra numa operação de compra, você está indo contra a tendência. Naturalmente, o número de operações perdedoras pode ser maior. E aí, isso se retrata aqui, ó. Nós tivemos várias operações de compra, acertamos só 3, né? Olha lá, tá aqui, 10 operações, 3 certas, 7 erradas. Por quê? Porque o mercado está caindo, né? Então, isso aqui também vale considerar, tá? Então, estamos só na venda por enquanto, mas, como eu comentava com vocês aqui, a questão do horário, né? Toda vez que você for fazer uma mudança, ou você pode dar um stop na operação, né, no teste, e mandar executar de novo, ou simplesmente clica no botãozinho reiniciar aqui que ele vai fazer a conta de novo. Isso aqui também foi uma evolução recente aqui do Profit Chart. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer uma mudança aqui. Por enquanto, nós estamos fazendo esse teste que está dando esse retorno de acordo com o horário que está determinado no código-fonte. Mas e se eu quiser testar um horário diferente, por exemplo? Puxa, eu quero começar a fazer as minhas operações depois das 10 da manhã, porque é quando o mercado à vista abre, as ações abrem e aí o mercado se define. Então, o que eu vou fazer? Horário de entrada. Vou colocar aqui, ó, a partir das 10 horas e 5 minutos até, por exemplo, 14 horas. Eu ainda estou trabalhando só na venda. E vou lá, mando ele executar. Olha lá, não foi tão interessante. Tá vendo? O resultado está menor do que se eu deixar o indicador, que na verdade essa estratégia trabalhar sozinho. Ainda nós temos um resultado acima de 50% de acerto, beleza, mas certamente ele faz um número menor de operações, né? Se nós tirarmos aqui o horário e mandar ele fazer de novo, olha lá, foram 15 operações contra 11. Então ele deixou de fazer possivelmente 4 operações que foram ganhadoras, tá? Então, aqui você pode brincar à vontade. Puxa, eu vou começar a trabalhar só depois das 11h30, que é quando os grandes players começam a trabalhar. E eu vou até às 16 horas. Tudo bem, vai lá. Olha, milão só. Olha como diminui, pessoal. 8 operações só, 4 e 4. Ó. Metade é certa, metade errada. Mesmo assim, ainda está positivo, tá? Se você tiver uma janela de horário menor para trabalhar e quiser acompanhar o robô trabalhando, você pode fazer isso. Então, vamos voltar lá para o que estava. De novo, ó, 9 mil. Outra coisa importante que vale muito a pena todo mundo fazer esse gerenciamento é a questão do risco. Risco, pessoal. Quanto eu estou disposto a perder numa operação?
Você pode testar da mesma maneira aqui. Ah, aqui tem uma outra função que estava ligada, ó. Pausar às 14 horas. Eu nem vi, estava ligado aqui. Então, essas posições que nós estamos abrindo aqui, mesmo se eu colocar um horário aqui, ele vai fechar às 14. Por quê? Porque está selecionado aqui na aba de risco. Se eu deixar zerado, vamos voltar lá para ver? Olha lá, 8.600. Ó. Então, nesse caso, está valendo a pena eu utilizar essa estratégia no gráfico de 25 renko, trabalhando no horário que está no código fonte, fechando a operação às 14 horas, porque ele me dá um retorno melhor. Aqui está 8.600. Se eu colocar o fechamento às 14, ele vai me dar 9.000. Olha lá, R$400 a mais de retorno. Ou seja, é uma operação perdedora que eu deixei de fazer. Por quê? Porque o meu limite de perda não é 400, ó. 400 pontos, teoricamente, eu tive uma operação a menos aí que foi perdedor, tá? Então, veja que você consegue brincar com essas possibilidades e potencializar a sua estratégia automática aí. Não importa qual, a questão aqui não é qual estratégia, a questão aqui é como você pode utilizar essa estratégia, tá? Então, vamos colocar aqui uma operação, os objetivos do gerenciamento de risco. Quanto eu quero ganhar nessa operação por dia? Pô, eu quero ganhar R$1.000. Qual é o limite de perda que eu aceito? Eu vou colocar 30%, R$300. E vou mandar ele fazer a conta de novo. Olha lá, eu tive um retorno de R$1.600. Por quê? Porque ele não está deixando eu ganhar. Quando eu ganho, ele para. Tá vendo? Opa, então neste caso, nessa estratégia, está valendo a pena eu tirar esse objetivo de ganho. Vamos refazer? Opa, melhorou bastante. 3.000 para 1.000. Porém, se eu também tirar o limite de perda, o que ele vai fazer? Opa, melhorou bastante. Então veja, essa estratégia dentro do código-fonte já tem um limite de stop. E ela trabalhando da forma nativa, ou seja, com o alvo e stop que já está programado dentro dessa estratégia, no gráfico de 25 renko, no mês de abril, vale a pena lembrar, estamos no mês de abril, né? No mês de abril, ele está trazendo esse resultado. Se eu mudar isso e colocar, por exemplo, uma data personalizada, por exemplo, pode ser que ele mude o resultado. Vamos fazer o seguinte aqui? Vamos colocar lá do mês de março, por exemplo. Vamos pegar o mês de março inteiro. Março, do dia 1º até o dia 30. Vamos lá, juntos. 1º a 29, vai. Ok. Então, eu já calibrei ela para funcionar dentro do mês de março apenas, no 25 renko, trabalhando com 10 contratos, com horário de abertura da operação pelo código, horário de encerramento às 14 horas, apenas na ponta vendedora. Olha só o retorno que ele me deu. R$2.000. Vamos ver se só na ponta compradora, o que ele faria? 1.800. Tá? É quase igual. Vamos ver na compra e na venda? Também não ficou, ficou ruim. Foi um drawdown muito alto, né? Então, o gráfico de patrimônio começou negativo, depois do meio do mês para frente que ele ficou positivo. Então, isso vai também mudar de acordo com o mês, né? Se eu estou olhando o índice Bovespa numa tendência de alta, por exemplo, eu vou trabalhar muito mais focado nas operações compradoras. Apesar desse zigue-zague que ele faz, dias ele pode voltar um pouquinho. Porém, se eu estou numa tendência de alta, naturalmente o mercado vai fazer recuos dentro dessa tendência e possivelmente vai jogar o preço para cima de novo. Então, vale a pena buscar. Ah, mas eu quero ver essa estratégia ao longo deste ano. Então, eu vou aqui no mês, no ano, ou nos últimos 3 meses, vai. Vamos pegar. Reinicia. Olha lá, R$7.000 de retorno. Janeiro, fevereiro, março. Aliás, fevereiro, março e abril. Estou considerando abril só, né? Então, o que mais aqui? Vamos pensar na compra e na venda? Vamos pegar só na compra e ver o que dá. Só na compra. Olha lá, negativo. Só na venda. Olha só que importante, nos últimos 3 meses, considerando o mês de abril, fator de lucro 2,05, payoff 1,76, a maior operação perdedora R$800, isso que eu estou fazendo com 10 contratos, tá, pessoal? E a maior operação ganhadora, R$1.700. Vamos trabalhar isso aqui com um contrato, vai? Ou com 2, para que todo mundo fique mais real aqui. Vamos lá, colocar 2, ó.
2 contratinhos, ó. Apenas 2 contratos nos últimos 3 meses, 25 renco, apenas na venda, no horário nativo do código, fechando a operação às 14 horas. Olha que resultado interessante. Basicamente R$ 1.000 por mês, né? E aí você consegue fazer toda a conferência das operações, quais delas foram para o stop, quais foram para o alvo, quando estopa pouquinho, quando ganha, ganha bastante. A relação risco-retorno é bom. E olha essa curva de capital, que interessante. E olha só o mês de abril, como o mês de abril está caindo bastante, ó, Ibovespa caindo forte, olha como ele potencializa as operações de venda. Olha a curva de capital, pessoal, do dia 15 de março, 14 de março, para cá, até agora, né? Até hoje, dia 19, que eu estou gravando esse vídeo. Olha só que importante isso. Então veja que o ciclo de mercado vai fazer toda a diferença nessa realização, tá? Outra coisa que você pode mudar, falamos do tamanho do candle, né? Tamanho do gráfico. Vamos olhar aqui. Vamos passar para 30R agora, para ver o que nós podemos fazer. Ou vamos passar para 15R, 15 rencos. Vamos diminuir um pouquinho, vamos ser mais agressivo aqui, que ele vai dar um zigue-zague maior. Vamos ver o que isso traz para a gente de possibilidade. Ainda trabalhando com dois contratinhos, mas ó, também ficou na casa dos 3.000, né? Mas aí é muito mais conservador, não precisa de muito capital, o capital é menor, né? Então 10 contratos exige mais, 2 contratos exige menos. Operações de venda, quando ele perde, ó, R$ 27 aqui, 160, é a maior perda, tá vendo? R$ 160 quando perde, quando ele ganha 750, aliás, 750 pontos, né? R$ 160 aqui, 400 pontos, R$ 900 de ganho. Olha só que relação importante. Quando perde 1.000, aliás, cadê aqui, pessoal? Ó, quando perde 160, quando ganha 300, que é a maior operação ali, tá? Quase 2 vezes, né? 160 para... Seria 320 para dar 2 por 1. Mas olha que relação legal. Isso aqui tem outro detalhe, né? Nós não estamos considerando trailing stop. Nós não estamos colocando trailing stop. Porque o trailing stop, muitas vezes, ele tira a gente da operação no momento em que o mercado cai um pouquinho, depois ele continua indo na direção da nossa operação. Então, dessa forma que nós estamos fazendo aqui, é simplesmente o que está proposto dentro do script do código, tá? Então, você que vai adquirir uma estratégia aí, saiba, quando isso acontecer, se essa estratégia já possui o trailing stop, se ela não possui o trailing stop, ou se ela já traz a ordem de saída de alvos e de stop and loss também, tá? Que isso é importante. E aí depois você faz toda essa movimentação para fazer o teste, tamanho de gráfico, menor, maior tempo. Vamos pegar no último 6 meses, no último ano. Tem algumas estratégias que você consegue testar no gráfico diário também, que pode ser para swing trade. Nós aqui, inclusive, temos aqui no VDT Invest um indicador de swing trade. Então, se você quiser conhecer, entra lá no site VDT Invest para saber, tá? E é isso. Você pode considerar também, pessoal, o Sleep Age. Ó. O Sleep Age é aquela questão quando acontece de pular ordens. Como estamos falando de mini índice, muitas vezes pode acontecer. Já estamos vivendo uma situação que há pelo menos uns 2 anos isso não acontece. Mas, eventualmente, pode acontecer. Então, coloque lá, por exemplo, 2 tickets de slippage, por exemplo, que na verdade são 5, 10 pontos aí, né? 2 tickets são 10 pontos. Mesmo assim, a estratégia é vencedora, tá? Então, faça a conta. Vou extrapolar 5 ticks, 25 pontos. Ainda assim, a estratégia é vencedora, tá? Então, isso aqui ajuda muito você trabalhar com o backtest e você conferir as suas operações aí, ó. Olha só, mudando aqui um tique, ó. Sai de 3.000 para 3.000 e pouquinho, né? Deixa eu ver. 3.400 para 3.200. Ó. Se eu puser 5 ticks, olha lá, R$ 2.000, ó. Mas é difícil pular 25 pontos, né? Hoje em dia não está acontecendo mais isso. Já aconteceu, mas isso não acontece com tanta frequência mais não, tá? Galera, viu como é que é fácil? Risco, limita a perda. Vamos ver o que ele faz. Olha lá, no resultado final não foi tão diferente, porém o lucro bruto foi menor. Tá vendo? Vamos tirar aqui de novo para ver? Ó, 3.439 com um lucro bruto de 10.180. Vamos ver o tamanho da perda aqui, ó. 6.740. Vamos mudar isso aqui para R$ 300 de perda no dia. 6.100. Olha lá, diminui um pouco, hein? Ajuda.
No longo prazo, isso é importante, então vale a pena você testar dentro do seu limite aí o tamanho da operação que você quer, tanto de alvo ou tanto de ganho no dia. Vamos limitar R$ 1.000 no dia aqui, vamos ver o que acontece. Ó, aumentou um pouquinho aqui o resultado final. Aumentou um pouquinho. E aí você vai brincando, tá, pessoal? Você consegue, por exemplo, deixa eu colocar aqui R$ 800. Olha lá, melhorou também um pouquinho. Pouquinha coisa. R$ 4, R$ 5 aí. Tá? Mas isso aqui no longo prazo faz diferença. Se você fizer a conta aí, faz diferença. Inclusive para questões de impostos, né? Tudo mais. Tá? Assim você consegue potencializar execução da sua estratégia, a abertura de posição, se é sua compra, se é sua venda, se é compra e venda, horário de entrada e saída, horário de encerramento. Outra coisa que é importante enfatizar aqui, algumas corretoras, quando chega às 5:30 da tarde, por exemplo, elas têm a tal da chamada de margem. E se você deixar o robô trabalhando para você lá, chegando no fim da tarde, caso o seu saldo seja baixinho, ele vai puxar a margem de outra coisa lá, ele te cobra uma taxa por isso. Então tomem cuidado com essas situações. Ponham o robô para testar. Pessoal, estamos falando de automatização, automação. Você tem um padrão que funciona, um processo que funciona, limita ele para trabalhar dentro da melhor janela de horário. A janela de maior liquidez, né? 5:30 da tarde, 6 horas da tarde, não tem mais liquidez. Trabalha fechando a operação lá perto das 2 horas da tarde. Faz o teste. Começa, até você pode, vamos extrapolar um pouquinho, coloca para funcionar depois das 2 da tarde até as 5, vê como é que dá o retorno disso. Muitas vezes pode ter alguma estratégia que dê um bom retorno, só que você vai ter talvez um risco maior. Enfim, de acordo com a estratégia, você pode, tendo o código, mesmo que você não tenha o código-fonte, mas tendo a estratégia instalada no Profit Chart, estamos falando de ambiente Nelógica, né? Então, Profit Chart, Black Arrow, Vector, você consegue testar essas estratégias aqui, tá? Vale muito a pena você fazer isso para que no futuro tudo vai ser automatizado, dificilmente as pessoas vão ficar em frente ao computador por muito tempo, né? Então, você liga de manhã, programa, configura, deixa ele trabalhando e veja como faz diferença esta questão da mudança de posição, né, de ponta, ou compra ou venda. Vamos lá ver, só na compra. Olha lá, R$ 2.400 negativo nesses últimos 3 meses. Só na venda, já vimos, né? 3.400. Veja só. Às vezes você tem uma estratégia, não, eu vou comprar e vender porque é legal, trabalha nas duas pontas. De acordo com o momento de mercado, você viu lá, se você só comprasse? Não, mas eu quero deixar atuar só na compra e venda, tudo bom, tudo junto. Olha lá, compra e venda tudo junto. Compra e venda tudo junto, e você perdeu aquele tanto e ganhou aquele tanto. No fim das contas, sobrou esse saldo aí, ó, 790. Se você analisa o mercado de forma macro, você está vendo que nós estamos num momento do Ibovespa em que ele virou para uma tendência de baixa no gráfico diário. Então, vale muito mais a pena eu buscar operações na ponta vendedora, porque toda vez que ele faz um repique, ele dá um sinal de venda novamente, tá? Claro, pode ser que nós estejamos agora no momento de reversão. Então agora ele fica zigue-zagueando de lado. Aí sim você trabalha nas duas pontas, mas quando o mercado entra em tendência, você vai buscar a favor da tendência. Combinado? Beleza, galera? É isso aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar lá no site vdtinvest.com.br. Conheçam os nossos serviços lá. Nós temos alguns indicadores. Então vai aqui, ó, serviços, automatização, olha lá. Tem lá a opção para você clicar ali e conhecer o serviço de automatização que nós disponibilizamos, tá? Então temos indicadores para day trade, indicadores para swing trade, tudo para trabalhar de forma automática. Temos a parceria com a XP, então vai lá, clica e conhece o site, vai lá, conversa com a gente. Se você tiver alguma dúvida, vem aqui, ó, nessa botãozinho do WhatsApp, chama a gente ali, você vai ter um primeiro atendimento no eletrônico, mas querendo conversar com a gente, ele passa para o chat e eu atendo vocês aqui, ó, a gente conversa juntos, tá bom? Tira dúvida, faz videoconferência para entender como funciona o indicador de day trade, swing trade. Se você quiser falar sobre essa questão de trabalhar essa otimização da estratégia e potencializar ela de forma automática, também podemos conversar, beleza? Gostou? Deixa um like aqui no vídeo. Eu vou deixar um vídeo aqui de uma estratégia que nós estamos testando ao longo do mês de abril,
está aqui na descrição do vídeo também, para que você possa pegar e testar até o dia 30, tá? Beleza? Tem todo um vídeo falando passo a passo, como configura, e nós estamos fazendo um acompanhamento dia a dia aqui também no nosso canal. Beleza, pessoal? Grande abraço, então. Fiquem com Deus, muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Valeu, até mais.